Bem-vindo de volta ao Carsportes, onde a velocidade, a potência e a história se encontram no mesmo céu. Hoje, vamos mergulhar em uma das aeronaves mais lendárias que já dominaram os céus, o North American F-86 Sabre. Uma máquina que definiu o combate aéreo nos anos 1950 e provou que design, tecnologia e habilidade do piloto poderiam mudar as regras da supremacia aérea. Mas desta vez, não estamos apenas olhando para o passado, vamos conectar o espírito do Sabre aos céus modernos, com uma análise completa de 2026 sobre os mísseis do Brasil, seu desempenho e preços que estão moldando o futuro da guerra aérea. O F-86 Sabre nasceu da ambição. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo viu o surgimento da propulsão a jato, e as nações correram para desenvolver aeronaves capazes de quebrar a barreira do som e dominar a era pós-guerra. A North American Aviation, famosa pelo P-51 Mustang, decidiu criar algo mais rápido, mais elegante e revolucionário. O resultado foi o F-86, um jato de asas enflechadas que não apenas se tornaria uma lenda na Guerra da Coreia, mas também um marco para todos os caças que vieram depois. Equipado com um motor turbojato General Electric J-47, o Sabre podia atingir velocidades de cerca de 1.100 km/h em altitude, quase tocando a barreira do som na época. Seu teto operacional chegava a 15.000 metros, e o raio de combate ultrapassava 900 km. Mas não era apenas sobre velocidade, era sobre agilidade. As asas enflechadas deram ao Sabre uma vantagem nas manobras, especialmente quando enfrentava o MiG-15 soviético na Coreia. Este não era apenas um avião, era um divisor de águas na história da aviação, mostrando como a aerodinâmica podia mudar completamente o combate aéreo. Os pilotos que voaram no F-86 o descreveram como suave, confiável e incrivelmente preciso. Foi o primeiro caça americano capaz de enfrentar e até superar seu rival soviético em combates de alta velocidade. Suas 6 metralhadoras M3 de calibre 50 causavam estragos no inimigo, e seu sistema de mira com radar dava aos pilotos uma precisão impressionante. Nas batalhas do famoso MiG Alley, o Sabre provou seu valor, conquistando uma razão de abates muito favorável contra os MiGs. Isso não era sorte, era o resultado de engenharia brilhante e habilidade no comando. Além de seu desempenho em combate, o F-86 foi uma plataforma de inovação. Ele introduziu princípios aerodinâmicos avançados que mais tarde influenciariam projetos como o F-100 Super Sabre e até o F-4 Phantom II. Tornou-se o caça-jato mais produzido de sua época, com mais de 9.800 unidades fabricadas e exportadas para dezenas de países. Nações como Canadá, Japão e Brasil operaram variantes do Sabre, transformando-o em um ícone global do poder aéreo ocidental. Agora, avancemos para 2026. O Brasil, cada vez mais forte no setor de defesa, vem modernizando suas capacidades aéreas não apenas com caças avançados, mas com uma nova geração de mísseis, combinando desempenho, precisão e preço competitivo. Quando falamos do arsenal brasileiro de 2026, entramos em um mundo onde alcance, tecnologia e custo-benefício definem o sucesso. Um dos destaques é o míssil MA-1B Piranha I, uma evolução do seu antecessor Arar. Em 2026, ele recebeu melhorias significativas, como sensores infravermelhos mais precisos e resistência aprimorada a contramedidas eletrônicas. O míssil possui alcance de cerca de 25 km, ideal para combates de curta e média distância, o tipo de confronto em que o F-86 Sabre teria brilhado. Com um preço estimado em cerca de $275 mil por unidade, é uma fração do custo de modelos europeus ou americanos, tornando-se extremamente atraente para forças aéreas menores. Outro destaque é o míssil de médio alcance Darter, que também passou por atualizações em 2026. Ampliando seu alcance para mais de 40 km e trazendo algoritmos de travamento mais rápidos, reduzindo a carga de trabalho do piloto. Desenvolvido em parceria com a África do Sul, o Darter agora é totalmente integrado ao caça Gripen e da Força Aérea Brasileira, mas seu potencial de exportação é enorme.
Custando em torno de 420 mil dólares, é cerca de 30% mais barato que mísseis equivalentes, como o M9 vezes americano ou o Python 5 israelense, oferecendo desempenho comparável. Um verdadeiro trunfo no mercado global de defesa. Imagine se o F-86 Sabre tivesse acesso a armas como essas no seu auge. O jato que dependia de metralhadoras poderia ter se tornado um predador supersônico armado com mísseis de perseguição infravermelha. Essa é a diferença que a tecnologia moderna faz, e o Brasil está liderando esse avanço com engenhosidade e custo controlado. Falando em engenharia inteligente, voltemos ao Sabre. Seu layout aerodinâmico, com asas enflechadas e entrada de ar no nariz, foi inspirado em pesquisas alemães da Segunda Guerra, mas aperfeiçoado com o toque americano. O resultado foi equilíbrio. O Sabre podia subir rapidamente, realizar curvas suaves e mergulhar mais rápido do que quase qualquer rival de sua geração. Não era apenas uma aeronave de guerra, era uma obra de arte feita para voar. O cockpit era avançado para a época, ótima visibilidade, controles ergonômicos e instrumentos confiáveis. Pilotos que vinham de aviões a hélice acharam o Sabre surpreendentemente fácil de pilotar. Ele oferecia estabilidade em curvas de alta velocidade e segurança em mergulhos acentuados. O Sabre deu confiança aos pilotos no início da era a jato, e essa confiança virou supremacia. Em 2026, os mísseis brasileiros seguem a mesma filosofia, simplicidade combinada com sofisticação. Um dos grandes diferenciais das armas brasileiras é sua arquitetura modular. Mísseis como o Adarter e o MA-1B podem ser atualizados com novos sensores ou motores sem precisar substituir o míssil inteiro. Isso reduz muito os custos de manutenção e garante longevidade tecnológica. Falando em defesa terrestre, o sistema Avenida MMA é hoje um dos pilares da modernização da defesa aérea brasileira. Em sua versão de 2026, pode interceptar alvos aéreos a até 80 km de distância, com precisão guiada por radar. Ele é versátil, pode ser lançado de caminhões ou embarcações, e custa cerca de 1,1 milhão de dólares por míssil, muito mais acessível que sistemas equivalentes da OTAN. Nos anos 1950, o combate aéreo era visual. Os pilotos buscavam reflexos metálicos no horizonte e alinhavam o alvo manualmente. Em 2026, sensores infravermelhos e radares fazem o trabalho com precisão absoluta. Mas quando pensamos no F-86 Sabre, percebemos como ele foi a base de tudo isso. Sua combinação de velocidade, manobrabilidade e confiabilidade construiu o alicerce da era jato, o mesmo alicerce que sustenta as inovações brasileiras de hoje. O legado do Sabre não terminou na Guerra da Coreia. Ele continuou em serviço em várias forças aéreas até os anos 1980, mostrando o quanto era durável e adaptável. O Brasil chegou a operar o F-86 nos primeiros anos da Guerra Fria, aprendendo lições valiosas sobre manutenção e táticas de combate que influenciaram seu setor aeronáutico. É quase poético ver que, hoje, a indústria aeroespacial brasileira, com empresas como a Embraer e a Avibras, está na linha de frente do desenvolvimento de defesa. Quando analisamos os preços globais de armamentos em 2026, o Brasil se destaca por um motivo claro: custo-benefício. O equilíbrio entre desempenho e preço dos mísseis brasileiros está mudando o mercado. Enquanto um míssil americano M120 ARAM custa mais de 1,4 milhão de dólares, os modelos brasileiros de médio alcance ficam entre 400 e 600 mil, com desempenho apenas um pouco inferior. Países em desenvolvimento estão escolhendo o Brasil como fornecedor de confiança. E essa filosofia vem direto do espírito do F-86. O Sabre foi projetado para ser acessível, fácil de manter e exportável, exatamente o que torna os produtos brasileiros competitivos hoje. A história se repete, mas evolui. Em termos de desempenho, os mísseis brasileiros agora atingem até 60 gigasegundos de manobrabilidade, ângulos de engajamento superiores a 90 graus e sistemas de resfriamento que funcionam até nos climas mais quentes, uma vantagem tropical que poucos países dominam.
Esses detalhes mostram o quanto o Brasil entende as necessidades reais de combate da sua região. As exportações brasileiras de defesa devem ultrapassar 2,3 bilhões de dólares em 2026, com mísseis representando quase um quarto desse total. O MAA-1B e o Adarter já despertam interesse em países da América Latina, África e Ásia, substituindo arsenais antigos por soluções modernas e acessíveis. Enquanto isso, entusiastas da aviação continuam restaurando F-86 Sabres ao redor do mundo. Ver um desses jatos decolando em um show aéreo é como assistir a um pedaço vivo da história, o som do início da era jato e a presença de uma máquina que mudou o jogo. Se compararmos o espírito do F-86 com os avanços brasileiros de 2026, veremos a mesma ambição, provar que desempenho e inovação não vêm apenas de superpotências, mas de quem ousa pensar diferente. O Sabre mostrou isso nos céus da Coreia, e o Brasil mostra isso hoje no mercado global de defesa. O North American F-86 Sabre foi mais que um avião, foi uma revolução em metal e fogo. E os mísseis brasileiros de 2026 são a continuação dessa revolução, agora em silício, sensores e código. Do rugido do motor J-47 ao voo silencioso de um míssil guiado, a evolução do combate aéreo conta uma única história: o progresso nunca para. Então, quando você olhar para o céu, lembre-se, o Sabre pode ter reinado nos anos 1950, mas seu espírito vive nas tecnologias de 2026 e no futuro. Da inovação americana à engenhosidade brasileira, a linha da evolução continua firme, provando que velocidade, precisão e visão são eternas. Obrigado por assistir ao Carsportes. Se você ama a aviação, tecnologia militar e as histórias por trás das máquinas que mudaram o mundo, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino. Semana que vem tem mais velocidade, potência e história.